Nem tudo está perdido. Não importa como esteja a vida da gente, Deus ele quer que nós saibamos disso, que em nenhuma circunstância as coisas estão perdidas. E ele chamou uma vez um profeta para entregar uma mensagem falando isso para um povo. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6. Vamos ver o que ele está falando? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse momento de Jeremias era um profeta bastante conhecido, um profeta que trabalhou para o Senhor de forma incessante em 4 reinados e viu toda a decadência do povo de Israel. E num certo dia Deus chamou Jeremias e entregou uma mensagem simples para Jeremias. Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Jeremias não contestou. Ele foi, desceu à casa do oleiro, chegou na casa do oleiro, começou a observar o trabalho do oleiro ali. O oleiro pegou o barro, molhou o barro, foi moldando aquele vaso, foi fazendo. Quando o vaso estava praticamente pronto, de repente, o vaso caiu da mão do oleiro. Naquele momento, Jeremias poderia ter pensado: puxa, destruiu o vaso, quebrou o vaso. Mas a mensagem do Senhor começava ali, quando o vaso tinha se quebrado. Por quê? Porque o oleiro foi, pegou os pedaços do vaso, juntou tudo novamente, provavelmente molhou novamente aquele barro, foi moldando novamente. E a Bíblia ela é muito clara porque ela diz que o vaso, que o oleiro, ele foi moldando o vaso conforme ele queria. Da forma que o oleiro queria, ele foi moldando o vaso. De repente ele trabalhou novamente naquele vaso destruído e fez um vaso novamente, né? Da forma que Deus queria, da forma que o oleiro queria. Aí Deus olhou para Jeremias novamente e agora entregou a mensagem. Jeremias, você viu o que aconteceu? Então foi mais ou menos isso que Deus falou para Jeremias. Assim como o vaso na mão do oleiro caiu, se quebrou, se destruiu, e o oleiro fez dele novamente o vaso, assim sois vós nas minhas mãos. Eu posso fazer isso com a casa de Israel. Deus está falando essa mensagem, entregando essa mensagem para uma nação. Se Deus pode restaurar uma nação, imagine a minha família, imagine a minha casa, imagine a minha vida. E Deus, quando ele pega uma pessoa para restaurar, ele não está preocupado com aquilo que a gente se preocupa, porque nós nos preocupamos. A gente olha para o estado que está uma pessoa e a gente fala: esse não tem mais jeito, esse não tem mais cura, esse não tem restauração. Mas o nosso Deus não faz isso. Quando Deus foi até Samaria, ele foi, sentou-se ali no poço de Samaria, ele estava com os discípulos, ele deu um jeito dos discípulos sair de perto. Ele falou: vai lá na cidade e compre comida. Porque ele queria restaurar uma pessoa. Ele estava esperando uma pessoa para ser restaurada. De repente chega aquela mulher, no sol causticante do meio-dia, e ele pede água para aquela mulher. Aquela mulher se ofendeu, porque ela era samaritana. Jesus era judeu. Mas Jesus não ligou. Ele continuou falando com ela. Aos poucos, Jesus foi convencendo aquela mulher que ela poderia ser restaurada. No final das contas, ela entendeu a mensagem. Não precisou Jesus jogar nada na cara dela. Não precisou Jesus ofender. Não precisou Jesus falar para ela que ela não tinha salvação, que ela não tinha restauração, que ela não tinha jeito. Jesus somente falou: vai e chama o teu marido. Aí ela disse: não tenho marido. Aí ele disse: disseste bem. Aí ela foi entendendo, porque Jesus, quando ele quer restaurar, não importa como a gente está.
Não importa a minha casa, não importa a minha saúde, não importa os meus bens como estão. Ele restaura. Então deixa Jesus restaurar. Deixa o Senhor restaurar. Porque Ele é o maior restaurador que pode existir na nossa vida. Deus te abençoe.